do uso do termo é ainda no sentido de currículum vitae, que é a trajetória do estudante, a trajetória profissional, e passou a ser utilizado como os elementos culturais trabalhados na escola e denominando-se de currículo, num contexto de necessidade de hierarquizar, de se colocar ordem, de disciplinar. Ao exigir transformações sociais, a Revolução Industrial de meados do século XVIII na Inglaterra teve reflexos na escola. É nesse contexto de ampliação da escola para as massas que a preocupação com a normatização, com a organização de políticas específicas para a organização do currículo tal, começa a se desenvolver. Eu acho que para pensar o currículo na escola, acho que a gente tem que pensar um pouco como é que a própria escola foi montada, né? E ela foi montada a partir de um projeto, que é um projeto de disciplinarizar um conjunto de saberes. Mas não foi só isso. Ela também foi pensada a partir de um projeto que, assim, disciplinarizar para quem? Quem que a escola visava atingir, né? Que grupo da população? Em que espaço? Durante quanto tempo? Né? Segundo que procedimentos, que métodos, enfim. Se a gente olha para esse currículo das séries iniciais, esse currículo já, final do século XVIII, início do século XIX, ele já estava fixado dessa forma. Se a gente pega lá essa coisa, a gente aprende a ler, escrever, as escolas de ler, escrever e contar passaram a incorporar um pouco do que se chamava na época de história sagrada, de história pátria. Aí mais para frente, né, lá para o final do século XIX, início do século XX, entraram as ciências naturais, né? E o currículo é esse. Na primeira metade do século XX, o currículo escolar foi novamente marcado pelas transformações sociais. Refletiu os anseios da sociedade, como, por exemplo, a luta por uma educação igualitária para meninos. Muito brasileiro ilustre de hoje já atravessou de calças curtas a Rua Marechal Floriano pelas mãos do bondoso Amaral. E meninas. O Manifesto dos Pioneiros, de 1932, pregava a coeducação. Entendeu? Se pregava isso, era porque, até então, você tinha escola para meninos e escola para meninas. E aí, inclusive, meninas de classe média, meninas da elite, certo? Era um currículo que privilegiava artes culinárias, privilegiava o tratamento da criança. E isto, inclusive, continuou um bom tempo. E ainda, segundo Nereide Saviani, o conceito de currículo a partir da segunda metade do século XX tem sido visto como uma construção social inacabada, que é feita dia após dia. É muito mais recente a entrada do currículo como um campo específico de estudos. Isso já data aí do século XX mesmo, de meados do século XX, começando pela história do currículo, história das disciplinas escolares e com pesquisas específicas do campo curricular, e aí o currículo, enquanto teoria curricular, enquanto prescrição curricular, enquanto análise de processos, ele se desprende do campo da didática e do campo da formação de professores para se tornar um campo específico.